Olá, queridos alunos e queridas alunas do nosso cursinho popular Liberte-se, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Doug e na aula de hoje nós faremos uma breve revisão sobre o conteúdo de evolução que foi trabalhado no primeiro semestre do ano de 2021. Então você que está chegando agora, fica atento, porque nós estaremos abordando aqui pontos muito importantes. E caso vocês tenham o desejo de se aprofundar um pouco mais a respeito desses tópicos, vocês poderão voltar lá nas nossas aulas, ver um pouquinho com mais detalhes, e essa aula vai servir para guiar, para orientar a galera que está chegando agora e também para ajudar a revisar a galera que já está nos acompanhando desde o início desse ano. Então vamos lá. No conteúdo de hoje a gente vai retomar algumas reflexões a respeito da área da biologia que estuda a evolução dos organismos. Então nós trabalharemos principalmente nessa aula alguns tópicos importantes, como por exemplo um pouco do histórico das ideias evolucionistas, como essas ideias iniciaram, como foi que começou esse debate, e a partir daí a gente passa então a refletir a respeito de quais foram e quais são as principais ideias evolucionistas e como essas ideias passaram a influenciar o pensamento a respeito da evolução dos seres vivos até hoje, dando ênfase principalmente ao pensamento darwinista. E por fim, para a gente então concluir essa pegada sobre evolução, a gente vai falar sobre o que nós conhecemos hoje na ciência contemporânea como neodarwinismo. O neodarwinismo nada mais é do que uma visão, digamos que um tanto mais atualizada das ciências evolutivas com base no pensamento de Charles Darwin, mas com a incorporação da forma de ver a evolução com o auxílio de outras áreas das ciências biológicas, como a genética, por exemplo. Então vamos lá. Para a gente começar essa ideia, essa história, a gente vai inicialmente falar um pouquinho do histórico da evolução. E para a gente falar do histórico da evolução, nós precisamos lembrar que boa parte da produção cultural desse momento aí, que vai acontecer entre os séculos 17, 18 e 19, principalmente, vai ocorrer na Europa. E a religião predominante na Europa é o catolicismo. Desse modo, nós verificaremos que a explicação sobre a origem dos organismos, a origem dos seres vivos, ela vai ser mediada por uma instituição que é a igreja. E a igreja, naturalmente, ela vai propor uma ideia, uma explicação da origem da vida na Terra a partir de uma proposta que nós chamamos de criacionismo. O criacionismo, como o próprio termo indica, faz uma menção, uma alusão à ideia de que os seres vivos, a natureza como um todo, são criação de um ou de mais criadores. E isso vai depender da matriz religiosa, né, do qual está se fazendo menção. Nesse caso em específico, como a gente está falando do catolicismo, sobretudo ali na Europa, do século 17, 18 e 19, nós vamos observar que o criacionismo que vai ser difundido aí é o chamado criacionismo judaico-cristão. Porque a narrativa que constrói, que estrutura e orienta a forma de pensar das pessoas naquele momento é baseada lá no livro bíblico do Gênesis, que explica a criação de todas as coisas com base em uma narrativa onde Deus teria criado a terra em 6 dias, teria descansado do 7º, teria construído o homem do limo da terra e a mulher da costela do homem, que é uma narrativa inclusive muito difundida, muito conhecida, né, entre nós brasileiros, já que o nosso país foi de colonização católica. No entanto, o que a gente vai fixar aqui, inclusive, né, eu já estou até adiantando sobre o que a gente vai falar, o que a gente vai observar aqui é que o criacionismo é uma ideia dita fixista. E o que é uma ideia fixista? Do ponto de vista científico, a gente vai chamar de fixismo aquela corrente de pensamento que entende que todos os seres vivos que estão presentes no planeta Terra, eles sempre foram o que são. Ou seja, não há uma modificação, uma transformação, uma evolução. Os seres vivos são o que são, nunca foram diferentes, nasceram assim, foram criados assim por Deus e assim continuarão pelos séculos dos séculos. Essa é uma compreensão que existiu naquele primeiro momento. Frente a essa proposição, vem então o pensamento a respeito da evolução. E para a gente compreender um pouquinho, vamos então falar sobre o termo
a palavra evolução em si. O que é que significa? Muitos de nós, quando vai fazer o uso dessa palavra evolução, faz uso desse termo se referindo a progresso. A gente costuma dizer que evoluir é o mesmo que melhorar, então evolução é uma forma melhorada de alguma coisa, algo dessa natureza. Porém, se a gente for buscar a tradução ou uma compreensão mais literal do termo evolução, a palavra evolução, ela significa tão somente mudança ou uma espécie de transformação de um estado para o outro. Eu costumo até dizer que quando você está lá no hospital internado, se alguém já ficou internado, você verifica que tudo que acontece com você, o médico ou o enfermeira, os profissionais de saúde que estão lhe dando assistência, eles vão observar tudo isso numa ficha médica, que é chamada de prontuário. Então tudo que acontece com você, se você é colocado numa posição diferente, se você de repente recebe um determinado medicamento, se por conta de alguma situação você se sente mal, tudo isso vai ser anotado neste prontuário. E todas essas anotações, boas ou ruins, são chamadas de evoluções. Inclusive, o paciente pode evoluir para óbito, o que não é desejável, né? É desejável que ele se recupere, mas pode acontecer de que o paciente evolua para o óbito. Então, fazendo uma alusão literal, vamos dizer assim, a palavra evolução significa mudança. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala da evolução, segundo a proposta da biologia, nós teremos então que considerar que a evolução acontece levando em conta um outro fenômeno que nós chamaremos de adaptação. E o que é adaptar-se? A adaptação, por assim dizer, é a capacidade, eu diria, né, ou a habilidade ou a competência que um ser vivo tem de driblar as necessidades ambientais com aquelas características que esse ser vivo apresenta. A gente vai dar um exemplo para nós entendermos melhor. Mas antes de nós passarmos para o exemplo, eu queria trazer aqui uma frase que não é minha, é de um biólogo chamado Theodosius Dobzhansky, e ele vai dizer o seguinte: nada na biologia faz sentido. E aí eu gostaria de que vocês pensassem a respeito dessa frase, senão a luz da evolução. Olha aí o que é que ele nos diz. Nada na biologia faz sentido senão a luz da evolução. O que o Theodosius Dobzhansky vai dizer para a gente é que a evolução ela se transforma num verdadeiro condensador de todos os saberes da biologia. Enquanto ciência, a biologia investiga a natureza, os organismos vivos, mas em todas as áreas da biologia nós precisaremos do conhecimento de evolução para entender a história desse organismo, ou desse grupo de seres vivos, ou desses fenômenos que acontecem no planeta Terra. Então, estudar a evolução é nada mais do que estudar a história dos organismos no planeta Terra e a sua transformação e as suas mudanças ao longo do tempo. Então, voltando aqui para esse tópico que nós estávamos abordando, né? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que é essa tal de adaptação e entender como é que ela está contextualizada dentro da percepção que se faz a respeito da evolução. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, um determinado exemplo, que nós temos uma ilha, certo? E que nessa ilha nós temos, hipoteticamente falando, dois grupos de pássaros. O grupo de pássaros A e o grupo de pássaros B. O grupo de pássaros A tem uma característica marcante, que é o bico encurvado. E o grupo de pássaros B tem outra característica marcante, que é o bico fino, certo? O que vai fazer com que essas diferenças aí na anatomia do bico desses animais faça com que eles se alimentem de forma diferente nesse ambiente. Então, por exemplo, os pássaros do grupo A, como tem um bico curvo, eles se adaptam bem comendo sementes. E conseguem comer sementes, e como nessa ilha você tem uma abundância de sementes, legal. Já os pássaros do grupo B,
eles conseguem se adaptar bem se alimentando de larvas, que também vai ocorrer aí nessa região, ok? Tudo bem. Mas vamos imaginar que com o passar do tempo, tá certo? Num determinado momento aí da história desse ecossistema, o que foi que aconteceu? Nós tivemos uma diminuição na quantidade de larvas. Essa diminuição na quantidade de larvas automaticamente vai trazer uma mudança para o estilo de vida dos pássaros do grupo B. Vai aumentar entre eles o quê? A competição. E quando aumenta a competição, vão sobreviver quem? Os mais fortes? Os mais inteligentes? Não. Vão sobreviver neste ambiente justamente os mais adaptados. Ou seja, entre todos os pássaros do grupo B, vão continuar existindo aqueles que tiverem características que consigam driblar as necessidades do ambiente. Então, de repente, eu posso ter entre todos os pássaros do grupo B, de bico fino, alguns que têm a musculatura da asa mais forte, que consegue voar mais rápido, capturar mais comida, outro que consegue, de repente, cavar mais ou perfurar mais a madeira de algumas árvores para retirar larvas, e isso vai acabar que vai trazer diferença, porque esses que conseguem sobreviver conseguem se reproduzir e passar as suas características para frente. Mas vamos imaginar também na situação hipotética que a quantidade de larvas desapareça desse ambiente. É hipotético isso daí. Nós verificaríamos também que o grupo B também poderia deixar de existir se essa diminuição, se esse fator fosse um fator muito crítico, a ponto de impossibilitar que esses animais sobrevivessem ou se reproduzissem. Então eles poderiam deixar de existir naquele lugar, naquele ambiente. Poderiam de repente migrar para outro lugar ou simplesmente serem extintos, que é uma palavra que se utiliza muito quando se vai falar da ecologia de populações ou mesmo da evolução de populações, que é a extinção, que acaba sendo utilizado esse termo quando a gente fala de processos de morte, de desaparecimento em massa de espécies que podem ser influenciados por fatores ambientais e também por fatores antrópicos, que no caso são os fatores gerados pelos homens, pelos seres humanos. Tranquilo? Feito isso, a gente entende um pouquinho melhor como é o conceito de evolução e de adaptação que nós temos, e a gente retoma a discussão do ponto de vista histórico. Quais foram e quais são as principais ideias evolucionistas ou ideias a respeito da evolução? Nós temos aí algumas dessas ideias que marcaram época e que se transformaram aí em ideias de vanguarda, né? Por quê? Porque elas ganharam destaque dentro da comunidade dos pensadores, dos cientistas da época. Uma dessas primeiras ideias, ela ficou conhecida como lamarquismo. E por que ela ganha esse nome? Porque ela faz menção ao seu autor, um homem que ficou conhecido com o nome de Jean-Baptiste Lamarck. Por que ele tinha esse nome? Porque na verdade Lamarck foi um título que ele recebeu. Seu nome não era esse, né? Seu nome era Jean-Baptiste Monnet. E o nome Lamarck é o nome de um título que ele recebeu, e com o passar do tempo ele ficou conhecido por esse título, por isso que a sua proposição, a sua ideia, ela vai ganhar esse nome. Então vamos lá. No lamarquismo, ou nas ideias de Lamarck, o que é que a gente vai perceber, o que é que a gente vai entender? Que ela tem uma grande importância porque é uma das primeiras ideias a respeito da evolução que vai ganhar campo entre a comunidade científica da época, que vai ser de destaque e que, consequentemente, vai confrontar aquela ideia fixista que ela era sustentada pela religião e que é uma ideia que é totalmente oposta ao que se observa na natureza. Para explicar isso, Lamarck ele estruturou duas ideias que ficaram conhecidas como leis, tá certo? Onde essas leis elas serviram para explicar a proposição de Lamarck. Vamos lá para a gente entender qual foi a primeira lei. A primeira dessas leis ficou conhecida como lei
do uso e desuso. O que é que a gente pode entender por lei do uso e desuso? As palavras são sugestivas, né? O uso e o desuso faz menção justamente ao fato de que o uso de uma determinada estrutura de um ser vivo ou o não uso dessa estrutura poderia comprometer a sobrevivência e até mesmo a forma como esse ser vivo ia estar presente no ambiente ao longo das épocas. Então vamos imaginar aqui uma situação clássica que ela era divulgada, né, entre os pensadores ditos lamarquistas. Vamos imaginar que esse é o pezinho de uma ave que tem hábitos aquáticos, certo? Essa ave, ela vai lá todo dia nadar e ela faz um esforço muito grande batendo esse pezinho lá contra a água. Segundo os pensadores lamarquistas e o próprio Lamarck, esse esforço contínuo ele seria o suficiente para provocar mudanças na estrutura corporal desse ser vivo. Então, de tanto usar essa estrutura, o que é que ia acabar acontecendo? Mudanças. E que mudanças seriam essas? Poderia-se, por exemplo, surgir aqui uma pequena membrana entre os dedos dessa ave, certo? E essa membrana, ela serviria como uma espécie de recurso que ajudaria, melhoraria o desempenho dessa ave da natação, tá certo? Então, olha aí, essa estrutura acabou sendo um aquisitivo, um ganho para esse ser vivo, né? E daí, além da lei do uso e desuso, como nós, né, estamos vendo aqui, a explicação de Lamarck, nós ainda temos uma segunda proposição, que é chamada de lei dos caracteres adquiridos. E o que é que essa lei dos caracteres adquiridos vem nos dizer? Segundo Lamarck, esse grupo aqui, por exemplo, de aves que conseguiu adquirir essa característica, conseguiria transmitir a característica para a próxima geração. Então, o próximo grupo de filhotinhos dessas aves, a próxima ninhada, já ia nascer aqui, ó, com essa membrana entre os dedos, ou seja, foi uma aquisição. Seria o equivalente, por exemplo, de dizer que eu, Doug, eu vou malhar bastante para que os meus filhos eles já nasçam com uma predisposição ou com características que os tornem malhados, né, bombados, como a gente diz aqui, tá certo? Claro que a gente sabe que não acontece assim, não ocorre assim. Então a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos, ela não se estrutura sob uma observação na natureza, não é dessa forma que acontece. Mas como nós dissemos, esse pensamento inicialmente foi muito importante para que se atribuísse a partir de então uma reflexão sobre como os seres vivos estão presentes na natureza e que os seres vivos, sim, ao longo da história, os grupos de organismos, eles passam por processos, por fenômenos de transformação, ok? Daí a gente então passa a observar o surgimento do trabalho de Charles Darwin, que ficou conhecido como darwinismo. E Charles Darwin ganha um grande destaque dentro das ciências evolucionistas porque ele conseguiu reunir um grande número de amostras, de evidências dentro do seu trabalho para mostrar como isso acontece com os seres vivos, ok? Então, só para contar um pouquinho para vocês a história deste jovem chamado Charles Darwin. Darwin, na verdade, ele era um grande curioso. Ele tinha uma curiosidade, um interesse enorme por diversos saberes. Ele vinha de uma família muito religiosa, então ele também estudou teologia, porque ele queria se tornar um reverendo anglicano, mas ele não teve condições de seguir na teologia, também tentou medicina, não seguiu, e ele tinha um hábito, que era um hábito que ele já cultivava há um bom tempo, ele era um ótimo colecionador. O que depois ajudou muito nas suas pesquisas, porque ele teve que fazer coleção de aves, de pombos, de outros animais que se transformaram em material de estudo para ele. A sua perspicácia, a sua capacidade de observação foi muito importante
E houve um momento na vida de Darwin que foi muito marcante, que foi a viagem de Charles Darwin a bordo do HMS Beagle, ou conhecida como viagem do Beagle. Ele não viajou num cachorro, viu, gente? Calma. O Beagle aí era um navio da Marinha Britânica, e Darwin ele foi como uma espécie de acompanhante do capitão para fazer companhia, mas também para conhecer o mundo, né? E ele esteve em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Darwin também esteve, e ele teve a oportunidade de conhecer diversos lugares, de considerar diversos processos, de analisar diversos fenômenos, e tudo isso gerou material para os seus estudos, para as suas proposições, até que ele então vai propor a sua obra, né, a obra da sua vida, que é o livro conhecido como A Origem das Espécies, que na verdade Darwin tinha grande receio de publicar, dado o contexto da época. Eram ideias muito desafiadoras, principalmente sabendo que a Europa era um ambiente ainda extremamente religioso, mas essa ideia da evolução baseada num mecanismo chamado seleção natural, que a gente vai já conversar a respeito, ela não foi uma ideia só de Darwin. Existia outro pesquisador chamado Alfred Russel Wallace, que já havia também tirado conclusões muito importantes a respeito da evolução. E o Wallace, inclusive, comunicou-se com Darwin e chegou a falar com Darwin a respeito do seu trabalho. E Darwin ficou impressionado sobre como uma pessoa tinha conseguido, né, chegar às mesmas conclusões, sendo que eles nem se conheciam. É tanto que a chamada teoria da evolução, ela é a teoria da evolução de Darwin e de Wallace, porque os dois chegaram a essa conclusão por meio de trabalhos escritos. E aí, quando Darwin viu que o Wallace tinha chegado nessa conclusão, ele correu para publicar o seu livro, né? Mas conseguiram assim difundir essas ideias e se tornaram, né, amigos, copartícipes e pesquisadores. Desse modo, vamos resumir de uma maneira geral o que é que as ideias de Darwin trazem no bojo do conhecimento a respeito da evolução. Vamos pensar. Um primeiro ponto que Darwin vai nos mostrar nas suas ideias é que os organismos variam, certo? O que é variar? É sofrer mudanças. De uma geração para outra pode acontecer que uma pequena mudança seja incorporada, que uma pequena mudança ela seja introduzida dentro daquele grupo. Claro que Darwin não sabia ainda nesse tempo especificamente como é que essas mudanças se davam. Até porque esse conhecimento só veio mais tarde com outra área, que é a genética. Mas o que é que acontece? Os seres vivos variam, ou seja, eles mudam. Vez ou outra, entre os seres vivos, e ele mostrou pra gente que isso era bem frequente, nascem organismos diferentes dentro dos grupos. Às vezes é uma diferença sensível, pequena, é uma diferença bem simples, mas que no final das contas, ao longo da história de vida desse ser vivo, pode fazer uma grande diferença, né? Então é uma diferença pequena, às vezes do ponto de vista do tamanho ou da extensão com que ela se apresenta, mas que pode gerar grandes resultados e grandes consequências, certo? Segundo ponto muito importante que a gente vai considerar é o seguinte, é que o planeta ele tem... Opa, desculpa, gente, não escreveu, deixa eu só voltar aqui, tá certo? Então, o que a gente vai dizer é que o planeta, o nosso planeta, o planeta Terra, ele tem mais seres vivos do que pode suportar. O que é que a gente quer dizer com isso? Que todos os dias nascem no planeta Terra mais organismos do que o planeta tem condições de suportar, pelos seus próprios recursos, pelo espaço, pelo ambiente geográfico, ou seja, nós temos aí uma grande produção de seres vivos, mas um ambiente acirrado em recursos. E aí, no final das contas, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um intenso processo
de competição entre esses organismos. Competição por sobrevivência, competição por alimento, competição por recursos, por território. E essas competições elas são intensas, tanto entre os indivíduos das mesmas espécies, como entre indivíduos de diferentes espécies. Entre todos os seres vivos vai acontecer esse tipo de competição. E aí quem é que vai conseguir ultrapassar essa competição? Quem é que vai conseguir sobreviver? Aí a gente volta para aquela máxima anterior. Sobrevivem os mais adaptados, não é verdade? Ou seja, aqueles que conseguem driblar as características do ambiente, aqueles que conseguem, porque eles têm determinadas características, sobreviver àquela pressão do ambiente, eles vão conseguir continuar, vão conseguir sobreviver. E por sobreviverem, vão conseguir se reproduzir. E aí a gente vai dizer que vão ser passadas para frente somente as características que tornam aqueles seres vivos adaptados. Então a gente vai dizer que ocorre uma seleção natural. Ou seja, ocorre uma seleção por parte do próprio ambiente dos seres vivos que têm condições de continuar existindo neste lugar. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender melhor. Vamos imaginar aqui que nós temos num determinado ambiente tigres, certo? E que aí esses tigres se reproduziram e dos tigres novinhos que surgiram, alguns nasceram com uma alteração. Essa pequena alteração fez com que esses tigres tivessem um enfraquecimento nas suas patas. As patas eram mais frágeis, a musculatura ela era mais flácida, de modo que esses animaizinhos não conseguiam se colocar de pé, não conseguiam correr. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? Esses tigres vão sobreviver? Não, não vão sobreviver. Então essa característica não vai ser passada para frente, ela não vai ser selecionada. Mas do mesmo jeito nós poderemos ter, em um caso parecido, uma situação onde a gente tenha tigres que de repente podem nascer com patas. Opa, deixa eu só corrigir esse pequeno errinho aqui, galera. Pronto. Valeu, pessoal. Então a gente pode ter aí, de repente, tigres que podem nascer com patas mais fortes do que o comum, do que o normal. E isso acaba os tornando aptos para competir e até para competir mais com aqueles que já eram tidos como normais. Então isso aqui acaba gerando o quê? Uma característica nova que foi introduzida, que torna esses indivíduos bem adaptados e essa característica vai sendo passada para frente. Então, do ponto de vista geral, a gente vai chamar de seleção natural esse processo que ocorre a partir das pressões que o ambiente faz, onde vão permanecer ali os seres vivos que com as suas características conseguem permanecer no ambiente. E aí eu posso ter diversos tipos de variações. A gente não disse anteriormente que os seres vivos variam, né? Vamos só voltar aqui para a gente ver esse primeiro tópico, esse primeiro ponto. A gente estabeleceu, né, conforme o que disse Darwin, que os seres vivos variam. E a gente viu que essas variações elas podem ser variações adaptativas, como é o caso aqui desses que nasceram com patas mais fortes, e elas podem ser variações não adaptativas, deletérias, no caso dos tigres que nasceram com patas fracas. E isso acontece sempre lembrando ao acaso. É como uma loteria. Então, essas características, essas variações, elas vão acontecendo, elas vão ocorrendo ao acaso, e o fato de elas gerarem ou não adaptação também não depende de
uma inteligência de um processo específico que vai dizer que não, todos os seres vivos eles vão sempre mudar para melhor. Às vezes essa mudança não é tão interessante e aí aquele grupo, aquela espécie passa a não mais existir. Nós temos vários grupos de seres vivos que deixaram de existir porque não se adaptaram às condições do planeta, naquela região que estavam, naquele momento histórico. Ok? E para a gente já ir finalizando, vamos pegar aqui o nosso terceiro ponto, onde a gente vai comentar um pouco sobre o neodarwinismo. E o que é então esse tal de neodarwinismo, né? Vamos lá. O chamado neodarwinismo, como o próprio termo aponta, né? A palavra neo significa novo, né? É um novo jeito, uma nova forma de ver a proposição de Charles Darwin, as ideias darwinistas. Essa ideia aqui, ela também pode ser chamada, né, em alguns livros, vocês vão entender, vão verificar, com o nome de teoria sintética da evolução. E o que é que ela vai nos trazer? A gente primeiro precisa lembrar, uma coisa que nós já comentamos anteriormente, que Darwin, embora ele verificasse que os seres vivos variam, ele não sabia dizer, ele não tinha condições, não era um objeto da sua pesquisa, para informar como esses organismos variam, ou seja, quais são as leis, quais são os mecanismos que fazem com que essas variações aconteçam. Contemporâneo a Charles Darwin, existiu um monge austríaco chamado Gregor Mendel. E Mendel é aquele cara lá das ervilhas que fez trabalhos para explicar uma lei ou para explicar leis que estavam por trás dos fenômenos da hereditariedade. Foi ele então que abriu as portas para um conhecimento que é a genética. Claro que a genética de Mendel, ela foi, né, ressignificada de diversas formas, porque hoje nós temos uma série de conhecimentos que foram incorporados, mas Mendel foi a base. Embora Gregor Mendel tenha sido contemporâneo de Charles Darwin, Darwin não teve acesso e também não... Na verdade, ele até teve acesso a alguns materiais, mas era um conhecimento que não era bem difundido, não estavam tão, né, bem explicado, então... Darwin não incorporou esse conhecimento nas suas propostas, na sua tese, na sua teoria. Mas sim, ele já dá algumas ideias de como isso poderia acontecer, mas não é sua proposta central. Com o passar do tempo, a gente descobriu, sobretudo a partir das pesquisas de Mendel, e mais tarde com a descoberta da estrutura tridimensional do DNA, com, né, os estudos de Watson e Crick, depois com os trabalhos de Morgan, que estuda a hereditariedade, nós descobrimos que o agente transportador das informações entre os seres vivos é uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico, ou conhecida como DNA. Então hoje a gente já conhece, a gente já sabe melhor como é que as características elas são passadas de uma geração para outra de seres vivos. Logo, a gente consegue entender melhor como é que esse processo de mudança vai acontecendo ao longo das gerações, mostrando que algumas dessas mudanças, que nós chamaremos de mutações, elas podem incorporar características novas ou não, como a gente já exemplificou anteriormente. E aí hoje o estudo da evolução ele é um estudo bem mais amplo, porque ele vai levar em conta a associação de diversas áreas, como por exemplo a chamada anatomia comparada. O que é a tal da anatomia comparada? É um modo de estudar de forma comparativa o desenvolvimento e os órgãos dos seres vivos. Então a gente consegue compreender, por exemplo, que a pata de um cavalo ela é semelhante ao braço de um ser humano, porque elas têm órgãos que têm a mesma disposição, tem ossos parecidos, e isso mostra que lá no nosso desenvolvimento embrionário, aí entra a embriologia, nós temos processos semelhantes, mostrando que existe uma herança, existe algo em comum entre esses seres vivos. Do mesmo jeito que além da anatomia comparada e da embriologia, nós temos a própria paleontologia, que vai nos auxiliar a entender melhor os processos evolutivos através de importantes documentários que são os fósseis,
que vão trazer registros de épocas remotas, de seres vivos de milhares de anos. Além do que também nós vamos ter, dentro do estudo da evolução, a identificação ainda na anatomia, ainda, né, na fisiologia também, dos chamados órgãos. Opa, só um minutinho. Só um minutinho, desculpem. Pronto. Dos chamados órgãos vestigiais. E o que são esses órgãos vestigiais? São órgãos que nós incorporamos, herdamos, mas que muitas vezes eles não têm uma função expressiva no nosso organismo, mas que eles foram trazidos até o atual momento porque são heranças biológicas que nós trazemos, como é o caso clássico do apêndice, que não tem uma função tão expressiva, embora ele funcione sim, né, para repor o biofilme bacteriano intestinal. A gente sabe que tem funções imunológicas, mas que é um órgão que não é vital, que não é um órgão tão fundamental, mas que é uma herança evolutiva, né, para mostrar a nossa relação com uma série de outros organismos. E por fim, a chamada biologia molecular, ou seja, todo o conhecimento que a gente tem hoje a respeito das moléculas, do próprio DNA, de proteínas importantes que fazem parte dos seres vivos, a gente consegue hoje rastrear, a gente consegue hoje identificar e fazer um aparato, de modo que hoje fica muito mais fácil do que antes. Claro que isso não é fácil a ponto de ser uma coisa simples, mas é algo muito mais acessível, de nós entendermos, por exemplo, as semelhanças e o parentesco evolutivo entre os seres vivos. Por exemplo, quando a gente compara, quando a gente estuda a organização do material genético de seres humanos e dos nossos primos próximos, os chimpanzés, então vamos colocar aqui, né, o ser humano e o chimpanzé, certo? A gente encontra uma semelhança da ordem de 98%. O que significa dizer que a organização, a estrutura do nosso material genético tem grande semelhança, mostrando que em algum momento da nossa história evolutiva, lá na nossa árvore evolutiva, né? Vamos pensar assim, vamos tentar aqui desenhar a nossa árvore evolutiva. Em algum momento da nossa história, existe um ponto em comum, que foi aquilo que Darwin disse, que muitas vezes é desvirtuado e é mal entendido. Vamos imaginar que nessa pontinha aqui esteja o ser humano. Que nessa pontinha aqui esteja o ser humano. E que nessa outra pontinha aqui esteja o chimpanzé. Darwin teria dito, por exemplo, que em algum momento da nossa história existe um ponto em comum, que ele identificou e chamou esse organismo, ou esse grupo de organismos, de ancestral comum, mostrando que todos os seres vivos, de uma forma ou outra, eles estão conectados dentro dessa árvore da vida. Alguns de forma mais próxima, outros de forma mais distanciada, formando uma grande família. E se a gente voltasse aí nessa árvore da vida, lá no primeiro momento, na base da árvore, nós iríamos verificar que todos os seres vivos, eles descendem de um único grupo de seres vivos, né? Que seria o primeiro grupo de organismos que recebe esse nome pelos cientistas, o LUCA, né? Em inglês, que significa Last Universal Common Ancestor, o que significa o único ancestral, o último, na verdade, ancestral comum universal. Ou seja, seria o nosso primeiro ancestral comum, que, segundo nos dizem as evidências científicas, seria um organismo procarioto, ou seja, algo parecido com o que a gente tem hoje, como as nossas bactérias, e que teria sido o organismo que teria se desenvolvido e evoluído no organismo primitivo do nosso planeta. Logo, todos os seres vivos, de alguma forma, estão conectados. Claro que se a gente observa essa árvore da vida, ela já cresceu e tem muitos ramos, e nós estamos aqui na ponta de um desses ramos. Então, deixo meu abraço forte aí a todos vocês,
Um grande beijo no coração. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesta aula de hoje. Ficamos aqui. Até a próxima e um cheiro no pericárdio de vocês. Tchau, tchau.